No primeiro semestre a gente viu a história da interpretação até Agostinho, que foi aquilo que a gente chama de preparação para a Idade Média. Né? Agostinho é, na verdade, aquele que vai defender a necessidade de respeitar o sentido literal das escrituras e sempre basear, embora ele admita a interpretação alegórica, ele parte do pressuposto de que tem que basear no sentido literal. Isso é muito interessante, embora ele, na prática, não faça bem isso. Né? Não obstante, ele alegoriza, a gente viu alguns exemplos aqui, né, da alegorização. Mas uma coisa muito importante que o Agostinho falou, e que mais tarde foi mal usado, é que, no caso da dúvida da interpretação, o que vai determinar o sentido correto do texto é a regula fidei. O que é a regula fidei? A regula fidei é o consenso dos fiéis, é a régua dos fiéis, que para Agostinho é a interpretação oficial da igreja. E de fato, a igreja, até a época de Agostinho, ela se reuniu várias vezes em concílios para dar a interpretação oficial, e essa interpretação oficial, principalmente dos 7 primeiros concílios ecumênicos, é a base do cristianismo do mundo inteiro, inclusive do cristianismo protestante. Tanto é que Calvino e os reformadores, eles se reportaram a Agostinho, eles voltaram a Agostinho. Não é à toa que Lutero era um monge agostiniano. Você vai pegar e vai ler as Institutas de Calvino, você vai ver que ele se refere a Agostinho o tempo todo, porque Agostinho, de fato, é uma das grandes bases da fé cristã. Só que com isso, ele abriu as portas para aquilo que se estabeleceu na Idade Média, que é a exegese baseada em 4 enfoques. Isso faz parte da primeira Idade Média. Depois, com o tomismo, houve uma modificação, né? Você entra, Tomás de Aquino vai redescobrir Aristóteles e vai começar a aplicar a metodologia aristotélica, a teologia, e vai trabalhar especialmente com a dedução, enquanto que Agostinho, ele é platônico e ele trabalha muito com a indução. Então, à medida em que os textos vão se acumulando e o ensino da escritura vai se estabelecendo, você vai estabelecendo a doutrina a partir do consenso das escrituras e pelo consenso da interpretação dos fiéis. A igreja institucionalizou-se, então a interpretação consensual dos fiéis passou a ser a interpretação oficial da igreja. Daí vem o predomínio da tradição da igreja sobre as escrituras, que marcou a Idade Média. Com a vinda de Tomás de Aquino, ele já vai pegar os dogmas, ele vai fazer a Suma Teológica, que é uma revisitação dos dogmas estabelecidos pela igreja no decorrer dos séculos e a refutação desses dogmas com a refutação da refutação. O que é escolástica? Você pega o dogma, levanta uma questão contra o dogma e responde. Então a Suma Teológica é basicamente o seguinte: o dogma com as suas refutações, as possíveis coisas que podem ser mal entendidas no dogma, e uma análise sistemática e minuciosa do dogma à luz das suas refutações. A escolástica basicamente é o quê? Apenas um revisitar da dogmática cristã e não da Bíblia. A Bíblia quase que foi relegada ao seguinte: ela já está toda interpretada. Por que eu vou ler a Bíblia se os pais da igreja já disseram tudo que era necessário dizer sobre ela? Com isso, a Bíblia foi sendo esquecida, mas prevalecia o princípio de que a Bíblia tem 4 sentidos: um histórico ou literal, um tipológico, que remete para o Novo Testamento e remete especialmente para Cristo, um analógico, que aí eu vou pegar situações que estão descritas na Bíblia e fazer uma analogia com a situação que eu estou vivendo. E aí os princípios que valem para aquele fato bíblico
vão valer analogicamente para os meus problemas hoje. Essa é a interpretação analógica. E a interpretação alegórica, quando você vai atribuir a um texto um sentido, entre aspas, espiritual, que vai depender muito mais da minha maneira de ver as coisas do que da própria Bíblia. Você faz a Bíblia dizer através do sentido alegórico. Para a Idade Média, para Agostinho, o sentido alegórico era o sentido espiritual. Lembra que ele está baseado, essa quádrupla forma de interpretar as escrituras na Idade Média, ela está baseada no platonismo, é um platonismo desenvolvido. Porque para Platão, o ser humano era um espírito aprisionado num corpo. Um espírito aprisionado num corpo. O neoplatonismo vai desenvolver a ideia, e já lá em Alexandria e tal, começa-se a entender que o ser humano que existe uma tricotomia, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, para entender a Bíblia, você precisa de um sentido que satisfaça o corpo, de um sentido que satisfaça a alma e de um sentido que satisfaça o espírito. O sentido que satisfaz ao corpo é o sentido literal. É o somático. O sentido que satisfaz a alma, a psique, é o sentido psicológico do texto. É a interpretação psicológica do texto. Mas o sentido espiritual é o alegórico. Eu só alcanço através da alegoria. E com isso, eu faço o texto dizer o que eu quero. Isso é tão sério que isso permanece nas igrejas atuais. Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está querendo dizer? Se você ficar simplesmente com a literalidade do texto do Antigo Testamento, como era aplicado pelos fariseus, isso vai matar você. Mas o Espírito Santo de Deus faz você ver naquele texto a história da salvação. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas o que se diz hoje? Você leu isso aí, está escrito na Bíblia. Mas o Senhor está me falando aqui que isto significa aquilo outro. E aí, com o Senhor está me falando, meu amigo, minha irmã, vale tudo. Vale tudo. Você pode dizer a maior besteira, exatamente o contrário do que o texto está dizendo, porque o Senhor te disse. Quem vai contra o Senhor? Acabou. O Senhor me disse. E daí? Acabou. Note que, no fundo, o que o Agostinho fez foi ampliar esse esquema de uma maneira mais esquemática e mais interessante. Ele diz, existe o sentido histórico, literal, mas algumas coisas são tipológicas. Então, por exemplo, a morte de Abraão, o sacrifício de Isaac, e o cordeiro que vai lá e aparece na hora exata e é morto no lugar de Isaac. Este lugar é exatamente o lugar onde Cristo foi crucificado, é o Monte Calvário, onde mais tarde o templo foi construído, o que é geograficamente impossível. Mas os judeus dizem isso. Os judeus dizem que o local do sacrifício, o Monte Moriá, é na verdade o Monte do Templo. Os cristãos dizem que o Monte Moriá, onde Isaac quase foi sacrificado, é o Monte do Calvário. Qual é o sentido espiritual disso? É que Isaac ia ser morto e Deus providenciou um substituto que é um cordeiro. Tá, esse é o sentido literal. Mas isso é um tipo do que Cristo veio fazer. Ele está errado? Não, está certo. Legal. Essa interpretação quádrupla, ela tem as suas vantagens e tem os seus méritos. O problema é que nessa época entra a questão da interpretação da igreja. Durante a Idade Média, a maioria dos cristãos, incluindo muitos dentre o clero, viveu na ignorância. A maioria dos cristãos vivia na ignorância mais completa da Bíblia. Por quê? Então já tinham dito tudo que precisava ser dito. Você quer saber alguma coisa? Não precisa ler grego, não precisa ler hebraico. Leia os pais da igreja em latim. Só que chegou uma hora que ninguém mais sabia latim.
Aqueles que conheciam, aqueles que a conheciam a Bíblia, era apenas através da tradução latina, da Vulgata, e a citava através dos escritos dos pais da igreja. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu lá em Juízes, quando aquela nação... Aconteceu em Juízes e aconteceu a mesma coisa depois no protestantismo. Porque no protestantismo da idade do século XIX, embora a Bíblia é a única regra de fé e de prática, você só interpreta a Bíblia através dos teólogos sistemáticos. E aí, só dando um exemplo que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes dessa apresentação, que você levantou lá a questão dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Existe um texto, esse texto está em Gênesis 6. A expressão Bnei Elohim, que é a expressão hebraica para filhos de Deus, ela vai aparecer na Bíblia, no Antigo Testamento, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, se eu não me engano. Todos os lugares onde ela aparece, ela significa anjo. Então vamos lá. O outro local que ela vai aparecer é em Jó. Quando Deus se reuniu, estavam os filhos de Deus ao redor dele, veio também Satanás no meio deles. Bnei Elohim. Tá? Deuteronômio 29, se não me engano, 30, alguma coisa assim. Quando Deus dividiu as nações, ele dividiu segundo o número dos filhos de Deus, os anjos. É como se cada anjo tivesse ficado responsável. Mas a porção do Senhor foi Israel. Estou falando dos anjos. Salmo 87. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e honra. O Senhor Deus assenta-se no meio dos deuses. No meio dos deuses, dos filhos de Deus, ele estabelece o seu juízo. Ele está falando, Deus presidindo a Assembleia Celestial dos Anjos. O Salmo, se eu não me engano, o Salmo 8, acho que usa a expressão, lá é só Deus. Fizeste por um pouco menor do que Deus, mas ali não tem. Então, todas as vezes que Bnei Elohim aparece no Antigo Testamento, ele significa anjos. Por isso, a Septuaginta, quando traduziu esse texto para o grego, no lugar de filhos de Deus, ela colocou: os anjos viram as mulheres na terra, as que eram as mais bonitas eles tomaram para si. E aí dá origem a 4 interpretações. A primeira interpretação, que é a interpretação tradicional, é de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Tá. Se você ler o texto com calma, você vê que nasceu dessa união os Nefilim, que são gigantes. E outra, a palavra Nefilim significa caídos. E por causa disso, Deus desistiu do ser humano e diz: olha, eu desisto do ser humano, seus dias serão 120 anos. Muita gente acha que Deus estava limitando a idade do homem, não. Ele está dizendo, daqui a 120 anos eu vou destruir a terra. E aí ele resolve destruir a terra por causa do quê? De um casamento misto? Alguma coisa está estranha nessa interpretação. Segunda interpretação, que é a interpretação liberal, é que isso é um mito. É apenas mitologia. Acabou. A terceira interpretação, que é a interpretação da teologia da libertação, é de que os filhos de Deus eram os poderosos da terra e as filhas dos homens eram as filhas dos camponeses, coitadas. Então os poderosos começaram a obrigar as filhas dos camponeses a se casarem e por causa disso a injustiça social cresceu e Deus resolveu destruir a terra. A quarta interpretação, que é uma interpretação literal, está baseada também em Judas. Que Judas diz que, quando ele diz assim, que lembrem-se de que anjos que deixaram o seu estado original e procuraram unir-se a outra carne, Deus os tem guardados sob algemas eternas para o dia do juízo. Está lá em Judas. A Bíblia de Jerusalém traduz esse mesmo texto da seguinte forma: e há anjos que não guardaram o seu estado original
mas procuraram se unir a seres de uma natureza diferente, Deus os tem guardados sob algemas eternas para o dia do juízo, como em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Os seres humanos quiseram se relacionar sexualmente com anjos. Muita gente acha, ali era sodomia, eles eram homossexuais, o problema ali foi o homossexualismo. Não. O problema ali é que eles não queriam ter sexo. Eles queriam o poder que aqueles homens aparentavam ter. Eles achavam que, tendo relacionamento com aqueles anjos, eles receberiam o poder que aqueles anjos tinham. Então o problema em Sodoma e Gomorra não foi homossexualismo. O que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra foi o mesmo que fez Deus destruir a humanidade no dilúvio. Foi uma intervenção sobrenatural indevida que produziu uma aberração da natureza. Os gigantes sobreviveram ao dilúvio. Um deles lutou com Davi. Eram os Anaquins, os filhos de Anak. E tem uma outra coisa. Se você continuar vendo a história dos gigantes, dos 4 irmãos de Golias, que eram gigantes também, você vai descobrir que quem matou os 4 irmãos de Golias foram os valentes de Davi. E que uma característica dos 4 irmãos de Golias é de que eles tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Geneticamente eles eram corrompidos. Havia um problema genético com eles, qualquer. Então, a minha interpretação para esse texto é muito mais uma interpretação de que, de fato, seres angelicais caídos tentaram corromper a genética humana, unindo-se de alguma forma, que eu não sei explicar como, com seres humanos e produzindo uma raça híbrida que tornaria impossível o nascimento do Messias, porque o Messias seria fruto, a semente da mulher. Então, esses anjos caídos tentaram corromper a semente da mulher para que o Messias, para que aquele que esmagaria a cabeça da serpente não nascesse. Esses anjos caídos, demônios, no caso, hoje eles teriam a capacidade de... Se a gente for seguir essa interpretação, e essa interpretação é muito polêmica, se a gente for seguir essa interpretação, a gente vai ter que chegar à conclusão que, conforme Judas, eles não estão livres. Deus aprisionou esta casta no abismo para que isso não acontecesse mais. Tanto é que após o dilúvio, qual é o pacto de Deus com a humanidade? Que nunca mais deixaria de haver sol e chuva, inverno e verão, que a natureza seria mantida como ela está. É o pacto da preservação da natureza. É o pacto ecológico de Deus. Por quê? Porque Deus jurou ao ser humano, o arco-íris é um sinal de que a natureza não será corrompida de tal forma que inviabilize a vida humana. Então, a grande questão é, a Gênesis 6 é um elo importantíssimo na história do nascimento da semente da mulher. Notem, tudo isso eu estou falando, por quê? A gente tem que partir da interpretação literal. Gente. Não tem jeito. Se nós não partirmos da interpretação literal do texto, a gente vai fazer o texto dizer coisas que ele não diz. Por exemplo, uma vez eu fui conversando com um professor sobre o texto de Judas, o texto lá diz que anjos se entregaram à prostituição como os de Sodoma e Gomorra. O texto é claro. Está escrito isso lá. Aí o professor, que era fundamentalista, aliás, de uma igreja chamada fundamentalista, ele disse, não, isso está errado. Eu falei, por que está errado? Não, porque os anjos não podem se entregar à prostituição. Por exemplo, é o que o texto está dizendo. Ele falou, não, mas o texto está dizendo, mas não é isso, não pode ser isso. Mas por quê? Porque anjo não se prostitui. Eu falei, sim, mas o texto está dizendo que os anjos se prostituíram. Ele, não, mas não pode estar dizendo porque os anjos não se prostituem. Então, note, o que vale? É a premissa dele que ele iniciou no texto. O que vale? Vale a teologia, como na escolástica. O que vale é o dogma, não é o que a Escritura diz.
Esse texto era da onde mesmo? Judas? Que fala que os Vai anjos... lá, pega lá, você tem o texto aí? Mas no caso seria demônios, né? Anjos caídos. Sim. O anjo que caiu naquele momento que era para isso. Espera um pouquinho só, deixa eu... Vamos lá. Judas. E é interessante a gente ver... Ó, tá aqui. Né? Tá aqui o texto. Vamos pegar o versículo 5. Tá aqui, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, como os anjos, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Aí você pega aqui, vamos lá, vamos pegar esse... Não, mas aqui, como aqueles anjos lá de Gênesis 6, né? Sim. Vamos lá. Está aqui. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Essa é a linguagem de hoje. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia, em que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Note que ele não fala aqui sobre seguir uma outra cara, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia... Olha, vamos ver se eu acho que eu tenho... Não sei se eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Talvez eu tenha a Bíblia de Jerusalém... Não, eu não tenho, infelizmente. Eu não tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. Vamos pegar a tradução literal. Acho que é New Yong, eu acho que é a tradução literal. New Yong. Mandar procurar a Bíblia nesse programa é ótimo, né? Porque só tem coisas sobre a Bíblia. Vai ser excelente. Vamos ver aqui, deixa eu ter um jeito de ler isso aqui e abrir um texto bíblico aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui, quem sabe a Revista e Corrigida. Vamos ver o que ela diz sobre o assunto. Indo após outra carne. Essa é a revista atualizada. Não, essa é a corrigida. Ela usa o mesmo. Eu tenho a tradução aqui. Qual que é? Que tradução é essa que você tem? Essa tradução aqui não sei o nome não, até agora. Essa daí não é Almeida, uma dessas não. Ó, tem essa Young's Literal. A Bíblia Viva. Vê como é que está a tradução. A Bíblia Viva. A Bíblia Viva ela é paráfrase, é uma paráfrase muito... ela é muito larga na interpretação. É Judas, né? Judas 7. Olha a New Yong, que é uma tradução literal, né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas, que da mesma maneira que eles, havendo dado eles mesmos a Wardon, a perdição, e foram atrás de outra carne, foram postos diante um exemplo
em fogo eterno, né, age during, sofrendo a justiça. Judas 7. Judas 7. Isso. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo. Você vê que o texto interpretou, porque a questão é que como eram a servir. Exato. Notem o que o texto lá de fato está dizendo de Sodoma e Gomorra, que eles queriam os anjos. É masculino? Tem caracteres masculinos? Tem caracteres masculinos. Então, o que é mais natural pensar? Em homossexualismo. Mas, na verdade, o que Judas está dizendo é que o que eles queriam não era por ser homem, não era por ser homossexual, era aquele. Note que com isso eu não estou tirando todas as outras condenações da Bíblia sobre o homossexualismo. Eu só estou dizendo que o que Judas está dizendo aqui é que o pecado daqueles homens foi quererem se unir a seres de uma natureza diferente. E que a comparação de Sodoma e Gomorra com Gênesis 6 está clara para Judas. Judas está dizendo aqui claramente que para ele o que aconteceu foi a mesma coisa. Mas na verdade, porque aqueles anjos que foram lá para destruir Sodoma e Gomorra, foram para a casa de Ló, na verdade, aqueles anjos já estavam indo para lá com aquele juízo já para executar. Exatamente. Mas aí aqueles homens tentaram, quiseram aqueles anjos, em relação àqueles anjos. Por quê? Porque já estavam tendo com anjos ali, sim, aí pode pensar. Não sei se eles estavam pensando, ou se eles já sabiam que seria uma destruição. A questão é que aqueles seres eram tão extraordinários, tão visivelmente divinos, porque também a gente tem que lembrar o seguinte, aquele texto... Não, mas olha só, aquele texto... Antes daqueles homens que queriam fazer aquilo que queriam fazer com aqueles anjos, aqueles anjos já tinham o destino de Sodoma e Gomorra. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui vamos ver aqui. Capítulo 19, está aqui, capítulo 19 de Gênesis, né? Aqui está na linguagem de hoje, eu prefiro pegar aqui, deixa eu só pôr aqui para a gente... Tanto é que Abraão até intercede, né? Porque a coisa é mais séria do que vocês pensam. Olha só. O texto anterior, capítulo 18 de Gênesis, conta do encontro de Deus com Abraão, nos carvalhais de Mamre. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, ou Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. E aí ele vai, conversa com os homens e tal, e aí lá na frente, e depois que ele dá de comer aos 3 homens e tal, né, e diz a promessa, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, versículo 10, falando da promessa do nascimento de Isaac, né? Aí, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi e tal. Disse o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, seu pecado tem se agravado muito. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra só por causa do homossexualismo, ele já deveria ter destruído o Rio de Janeiro há muito tempo. São Francisco, né? Porque se o problema é o homossexualismo... A gente tem outra dispensação também, né? Sim, mas olha só, vamos lá. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não, assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Notem,
Os dois que foram para Sodoma, quando estavam com Abraão, eram 3. Qual a conclusão lógica? Peraí, mas tá aqui que foram 2? Não, aqui não diz. Aqui diz que aqueles homens foram para Sodoma. Até então, quem é que estava com Abraão? Deus. Mas Jesus estava ali. Jesus não existia ainda. Quem existia era a segunda pessoa da Trindade. Não, Jesus só passou a existir no momento que ele nasceu. Segunda pessoa da Porque Jesus é o nome do Filho de Deus feito homem. Nós não podemos dizer que Jesus estava lá. Nós podemos dizer que Deus estava lá, de alguma forma, e se nós usarmos a teologia sistemática posterior, nós vamos ter que admitir que Deus estava lá como segunda pessoa da Trindade. Tá, mas isso é uma interpretação teológica. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: 3 homens apareceram a Abraão. Abraão os tratou como se fosse um Deus só. Conversou com eles como se eles fossem uma só pessoa. Deus falou com Abraão que ia contar para ele. Aí os homens foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o ímpio com o justo e tal. E aí, se houver 50, não sei o que. Então, Deus, a teofania, o anjo do Senhor, a teofania de Deus, a manifestação visível de Deus, ficou com Abraão. E os homens se encaminharam a Sodoma e Gomorra. O texto diz que, continuando, 19... Ao anoitecer vieram os 2 anjos, aqui que diz que é anjo, o termo lá no hebraico é malak. Malak é uma raiz, vem de uma raiz que significa mensageiro, representante. Malak, na verdade, quase tem a ver com rei. Com rei, porque melech, tá? A raiz é muito parecida. A diferença é que tem um alefzinho aqui, e esse Aleph, mas se tirar esse Aleph, a raiz é de Melech. A raiz aqui é triforme, Men, Lamed e o Dalet. O Kaf é a raiz de rei. Então há uma certa associação entre Malak e rei, tá? Mas isso a gente não vai pegar agora. Se a gente quiser dar uma olhada nisso assim de maneira mais significativa, está aqui, olha. Vem de uma raiz significando dispatch, como um deputado, ser mandado como um deputado, como um representante, tá? É traduzido como anjo 111 vezes, como mensageiro 98 vezes, como embaixador uma vez, como mensageiro, representante e tal. E se você for lá no no Wordbook lá do tal, você vai ter uma outra significação. Então, só para a gente voltar aqui e terminar. Notem que se nós formos interpretar o texto literalmente, nós vamos ver que tinha 2 anjos lá. O que Judas está dizendo é que esses 2 anjos que vieram na companhia do anjo do Senhor, que é o próprio Deus manifestado em forma humana, foram os anjos que foram até lá. Essa é a única interpretação possível do ponto de vista literal. Eu estou mostrando tudo isso para vocês verem como a dogmática ou a teologia sistemática pode influenciar a leitura da Bíblia e não o contrário. Normalmente, nosso problema é: anjos não casam nem se dão em casamento, logo não fazem sexo. A Bíblia não diz isso. Então os anjos não fazem sexo. Isso já ficou estabelecido. Então aqueles filhos de Deus que aparecem em Gênesis 6 não podem ser anjos. Quem são? Ou eles são crentes que fizeram casamento misto, ou eles são poderosos que obrigaram as filhas dos camponeses, ou então eles são uma mitologia, simplesmente uma mitologia maluca, onde eles achavam que os anjos, os deuses, é coisa da mitologia grega e tal. Será que não existe uma outra interpretação? Parece que a Bíblia nos dá margem para uma outra interpretação. É absurda, é fantástica, caramba, mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas se eu for respeitar a Bíblia, é assim que eu tenho que interpretar.
Porque aí eu vou estar dizendo que o que causou o dilúvio foi um casamento misto. Ou então eu vou ter que concordar com a teologia da libertação que o que causou o dilúvio foi injustiça social. E esses eram os espíritos em prisão que Jesus foi lá falar com eles? Não. Aliás, os espíritos em prisão que Jesus foi falar com eles, ele não falou. Ele só, proclamou, né? Mas isso é outra história. A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Tá bom?